Fala, meus amigos, tudo bem? Uma... Você que está assistindo esse vídeo provavelmente é porque você está com dúvidas sobre equações do primeiro grau. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vou estar ensinando para vocês aqui sobre equação de primeiro grau com uma variável, né? Que na verdade isso é um dos itens fundamentais de uma equação, né, do primeiro grau. Ela possuir variável. E nesse caso, equação é toda sentença matemática aberta que exprime uma relação de igualdade. Ou seja, essa equação aqui, 2x mais 8 igual a zero, ela está exprimindo uma relação de igualdade, no caso, com igual a zero. Nesse outro exemplo aqui, 5x menos 4 igual a 6x mais 8. Ela está exprimindo uma relação de igualdade, essa primeira parte com esta segunda parte. Nós vamos ver depois como que chama isso daqui. Então, toda equação ela tem que estar exprimindo uma relação de igualdade com alguma coisa. Se não tem alguma coisa, a gente faz dessa forma aqui, sendo igual a zero. Então, a palavra equação tem o prefixo equa, que em latim quer dizer igual. Então, da própria equação, né, nós exprimimos já a própria palavra equação, ela já se diz, né, que é uma relação de igualdade. E no caso de ser do primeiro grau, o que tem isso? É que no caso a variável, né, que estamos estudando, no caso, por exemplo, aqui embaixo, o x, ela está elevado a uma potência, que nesse caso é 1. Né? Então, todo número ele está elevado a 1. Né? Por exemplo, este 4 aqui ele está elevado a 1, mas 4 elevado a 1 é ele mesmo. Né? Então, por isso que a gente diz que é do primeiro grau. Então, não são equações. 4 mais 8 igual a 7 mais 5. Né? Não é uma sentença aberta, né? Porque não tem uma... apesar de ter uma relação de igualdade aqui, né? Se a gente for ver, retornando aqui, 4 mais 8, né? Nós temos aqui uma relação, mas não temos uma variável, como aqui em cima, por exemplo, né? Agora aqui temos uma variável, mas aqui não é uma igualdade, isso aqui já é um outro tipo de expressão matemática. E dessa mesma forma aqui, 5 diferente de menos 2, né? Não é uma sentença aberta, nenhuma igualdade. Então a equação geral do primeiro grau ela é dessa forma, ax mais b igual a zero, onde a e b são números conhecidos e a diferente de zero. Então se a for igual a zero, por exemplo aqui a for igual a zero, a vezes x é zero, então fica b igual a zero. Então a gente cai nessa primeiro item aqui, né? Então ela precisa ter uma variável ligado a ela, né? No caso a e b, ou pode ser c aqui, d aqui. A gente coloca a e b porque qualquer livro que você pegar vai estar explicando desta forma e é uma maneira mais simples, né? de ensinar. Então temos aqui a equação do primeiro grau, ax mais b igual a zero, certo? Se resolver de maneira simples, subtraindo b dos dois lados, obtemos ax igual a menos b. Ué, por que isso? Isso aqui é só uma forma que aí a gente começa a brincar com essa equação, né? Então toda vez que eu pegar esse valor, por exemplo, aqui do b, e eu passar para o outro lado, ele vai passar para o outro lado, mas a gente tem que inverter o sinal. Se aqui fosse menos, ele passaria para cá mais. Assim, dessa forma, se eu pegar esse ax aqui e passasse para cá, ficaria b igual a menos ax. Né? Só que aí, continuando aqui, o b passou para cá, no lugar do zero. Então, ele passou negativo. E o a está multiplicando por x. Eu não posso passar o a para lá com ele com o sinal invertido. Isso aqui é uma regrinha também. Né? Então, como o a está sozinho multiplicando, ele passa para cá dividindo e mantém o sinal do menos b. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Considerando a equação 2x menos 8 igual a 3x menos 10. A letra
é a incógnita da equação. A palavra incógnita significa desconhecida. Na equação acima, a incógnita, no caso, né, é x. Então, tudo que antecede o sinal da igualdade denomina-se primeiro membro, e o que sucede, segundo membro. Então, nós temos aqui o primeiro e o segundo membro, temos a incógnita x e temos outra incógnita aqui, x. Né? Qualquer parcela do primeiro ou do segundo membro é um termo da equação. Então, nós temos aqui o 2x é um termo, isso aqui é outro termo, o 3x é um termo e o menos 10 é um outro termo. Então, se eu quisesse achar o x dessa equação, tem como que eu vou estar mostrando para vocês agora como que a gente acha o x da equação. Então, passando agora essa equação, né, nós temos aí 2x menos 8. Opa, virou aqui. Não vira, não vira. 2x menos 8 igual a 3x menos 10. Né? Então, resolvendo essa equação, eu vou fazer o seguinte. Tudo que tiver x, eu vou deixar do lado esquerdo. E tudo que não tiver com x, eu vou deixar do lado direito. Então, eu tenho aqui o 2x, certo? E tenho aqui o 3x que está do meu lado direito. Eu vou passar ele para o lado esquerdo, mas ele está com o sinal positivo, então a gente inverte o sinal, fica menos 3x. E o 8x que está com o sinal negativo, eu passo ele para a igualdade com sinal positivo. Então eu repito o menos 10 que já estava lá e deixo o mais 8 que passa com o sinal, ele passa para cá, né, com o sinal positivo. Aí o que acontece? Repara que o 2x ele tá com o sinal positivo, menos 3x ele é maior do que o 2x, enfim. E da mesma forma do outro lado, o menos 10 ele é maior que o 8. Podia multiplicar essa expressão toda por um número negativo para poder inverter o sinal de tudo, mas eu não vou fazer isso, a gente faz isso depois. Então 2x menos 3x é menos x, ok? Mas com menos subtrai, igual menos 10 com mais 8 igual a menos 2. Repara que ficou um sinal negativo dos dois lados, então multiplico por menos 1, x igual a 2. Para tirar a prova real, para ver se está tudo certinho, vamos substituir o x lá em cima na expressão e ver se a igualdade se satisfaz. Então, 2 vezes x, que é 2, menos 8, igual a 3 vezes x, que é 2, menos 10. 2 vezes 2, 4, menos 8, igual a 3 vezes 2, 6, menos 10. Aqui, 4 menos 8 dá menos 4. 6 menos 10, menos 4. Então, aqui se satisfaz, o resultado dessa expressão é x. E assim a gente termina a primeira parte aí. Espero que vocês tenham entendido. E depois a gente continua com mais exercício, né, na nossa próxima videoaula. Um abraço a todos aí e obrigado.